Você está prestes a ouvir uma frase que, há 5 anos, seria motivo de piada ruim num grupo de WhatsApp. Mas agora é fato jurídico. Uma mulher entrou na justiça pedindo pensão alimentícia para cuidar de uma boneca. E o mais preocupante, o juiz aceitou analisar. Sim, bem-vindo ao ponto onde a realidade tropeçou na ficção. Caiu de cara no chão e o judiciário apareceu para passar álcool em gel no ralado. A história começa simples, como quase toda aberração começa, com o afeto. Uma mulher moradora da Argentina entrou com um pedido formal de pensão contra o ex-companheiro. A justificativa, durante o relacionamento, o casal teria adotado emocionalmente uma boneca reborn, daquelas hiperrealistas, com veias pintadas à mão, peso de bebê humano e olhos que seguem você no escuro. Após o término, ela alegou que ficou com a guarda exclusiva da criatura. E como toda mãe solo em situação de abandono, decidiu buscar seus direitos. Do brinquedo, não é esquete de programa humorístico. É processo de verdade. Está nos autos, está em pauta, está em análise e está, honestamente, nos últimos degraus da sanidade coletiva. O mais surpreendente nem é o pedido. É que o juiz não arquivou imediatamente com um emoji de facepalm e uma notinha de "procure ajuda". Não. Ele seguiu o rito. Notificou a outra parte. Marcou audiência. Tudo como manda a cartilha da ficção jurídica, que chamamos de sociedade contemporânea. E antes que você pense, mas isso é um caso isolado, sinto informar que não. Isso é tendência. Na Espanha, em 2024, uma mulher solicitou licença maternidade remunerada para cuidar de sua boneca reborn, recém-adquirida, após um processo de luto gestacional. A boneca chegou com berço, enxoval e atestado de nascimento simbólico. Sim, um papel timbrado com nome, peso e horário do parto. Do molde de vinil. O argumento jurídico usado? A tal da maternidade simbólica afetiva. Um termo tão bonito que quase faz parecer sensato. Mas não se engane. Isso não é só uma narrativa emocional. Isso é uma petição, com protocolo e jurisprudência começando a borbulhar. Porque quando o sistema aceita analisar esses pedidos, ele abre a porta para algo muito maior e muito mais bizarro: a institucionalização do delírio como argumento legítimo. E não estamos falando de saúde mental. Estamos falando de transformar vínculos emocionais com objetos em direitos legais. Você pode até ter empatia pelo sofrimento. A mulher passou por uma perda? Claro. Tem trauma não resolvido? Provavelmente. A boneca serve como apoio simbólico? Que bom. Mas o problema começa quando o símbolo vira critério. E o critério vira precedente. E o precedente vira lei. Hoje é a boneca. Amanhã é o cão de pelúcia da infância. Depois é o travesseiro com o rosto do ex que ainda te escuta. E o sistema, para não parecer frio ou insensível, aceita tudo. Aceita porque tem medo de ser chamado de ultrapassado. Ou pior, desumano. Aí, meu amigo, o judiciário vira um parque de diversões conceituais onde tudo pode. Desde que venha com laudo psicológico e justificativa emocional embalada a vácuo. Enquanto isso, do lado de fora do fórum, mães reais, com filhos reais, tentam conseguir vaga em creche pública.
marcar consulta com pediatra ou receber uma pensão atrasada de 6 meses. Mas sem a estética envolvente de um reborn de 5.000 réis e discurso terapêutico coletivista. Essa é a contradição máxima. A maternidade concreta continua sendo ignorada, invisível, marginalizada. Enquanto isso, a maternidade simbólica ganha espaço, microfone e protocolo. E isso, meu caro, não é sobre bonecas. É sobre um sistema inteiro que já não sabe mais o que é real. E prefere não saber. Porque a ficção é mais fácil de gerir e mais fácil de monetizar também. Agora segura esse pensamento. Você achava que era só um brinquedo, um mimo exótico, um passatempo bizarro de gente solitária com tempo demais e afeto de menos. Mas não. Os bebês reborn saíram do mundo do artesanato e invadiram um espaço muito mais lucrativo, muito mais organizado e, claro, infinitamente mais desconfortável. O mercado da dor transformada em produto. Hoje, um reborn não é só uma boneca com textura de pele humana e olhos que te seguem pela casa. É uma experiência completa, um pacote emocional, um pequeno Frankenstein emocional, costurado em silicone premium, e atrás dele há uma cadeia produtiva inteira. Artistas reborn, clínicas especializadas, terapeutas certificados, cursos de parentalidade simbólica, berçários adaptados e até festas de baby shower para o boneco recém-chegado. Não, é fanfic, é empreendimento. Você pode encomendar um bebê com as feições de um filho perdido. Pode escolher o tom da pele, a forma dos olhos, o cheiro da cabeça, o som que ele faz quando respira. Sim, porque alguns vêm com caixinha de som embutida. Ele pode vir com o cordão umbilical ainda preso, caso você queira simular o parto em casa. E se quiser mais realismo, pode solicitar a versão com veias artificiais, batimentos cardíacos simulados e um chip que alterna os padrões de sono. Mas a parte mais bizarra ainda está por vir. Tudo isso é oferecido como serviço terapêutico. A dor de perder um filho, curável com plástico. A ausência de maternidade, preenchível com vinil. A solidão, tratável com um objeto de R$ 2.800, moldado para parecer amor. No Reino Unido, clínicas oferecem Reborn Therapy Sessions, com acompanhamento psicológico e espaço para a paciente interagir com o boneco como se fosse um bebê real. Em Chiada, Brasil, há comunidades inteiras de mães reborn que se reúnem, trocam roupinhas, fazem ensaios newborn com fotógrafos profissionais e postam no Instagram como se fosse vida de verdade. Você vê os stories, um bebê no colo, um passeio, no shopping uma fralda trucada. E então você percebe que os olhos do bebê são fixos, o movimento é nulo, e a mãe está sorrindo de um jeito que não sabe mais distinguir fantasia de função vital. E se isso fosse só sobre coping, até dava para passar pano. Todo mundo lida com a dor como pode. Mas o problema é quando o coping ganha CNPJ, vira profissão e começa a influenciar políticas públicas. Quando o que era apoio vira argumento. E o que era objeto vira identidade. Você consegue hoje registrar a chegada do seu reborn com certidão simbólica. Algumas doulas, sim, doulas, oferecem acompanhamento de parto reborn. Você pode comprar um pacote completo com vídeo, música ambiente, simulação de hospital
e uma carta escrita como se fosse do bebê para a mãe, agradecendo por renascer de novo. Enquanto isso, a indústria fatura. No Brasil, os reborns vão de anotil 700 até 8.000, dependendo do realismo. Nos Juksei-Ora, já ultrapassam os $3.000. Tem edição limitada, tem lista de espera, tem modelo inspirado em filhos de celebridades e o discurso é sempre o mesmo: acolhimento emocional. O cliente não compra um boneco, compra uma narrativa, uma cura, um símbolo que diz: você ainda pode ser mãe, mesmo que o filho venha com manual de instruções e garantia de 3 meses contra rachaduras. E a cereja no topo da chupeta metafórica? Alguns psicólogos começaram a defender a inclusão dos reborns como recurso terapêutico reconhecido formalmente. Ou seja, não é só um brinquedo, é uma ferramenta. E se é ferramenta, pode ser usada em contexto clínico. E se é usada clinicamente, pode justificar afastamento do trabalho. E se justifica afastamento, pode justificar tudo. É aí que a indústria do afeto inanimado começa a se misturar com o sistema legal. Quando a dor individual, legítima e humana, vira desculpa para montar um mercado inteiro em cima da confusão entre símbolo e sujeito, entre emoção e direito, entre vínculo e protocolo. Hoje, você compra uma boneca. Amanhã, você pede um benefício. Depois de amanhã, você entra com ação exigindo vaga em creche simbólica. E o sistema? Vai hesitar, vai analisar, vai, em algum momento, aceitar. Porque ninguém quer ser o juiz que negou o luto. Ninguém quer ser o assistente social que disse: isso é só uma boneca. E assim o ciclo se fecha. A dor gera produto. O produto gera vínculo. O vínculo vira identidade. E a identidade, claro, vira direito. Se você achava que o fundo do poço era simbólico, surpresa, ele é jurídico. Porque agora temos um novo tipo de ação na justiça. Uma onde o réu não é um pai ausente e a criança não está chorando no quarto ao lado, mas sim uma boneca. E o pedido? Pensão alimentícia. Por um objeto de silicone que nem fome sente. Sim, você leu certo. Esse é o mundo real. E sim, o caso é real também. Direto da Argentina, onde uma mulher moveu uma ação contra o ex-companheiro, exigindo ajuda financeira para sustentar o bebê reborn, que os dois, segundo ela, decidiram criar juntos durante o relacionamento. E como o relacionamento acabou, mas o vínculo afetivo simbólico não, ela decidiu que o pai deveria pagar. E o mais bizarro? O processo foi aceito. A petição foi lida. A contestação foi solicitada. O tribunal tratou a boneca com mais seriedade do que trata milhares de crianças reais cujos processos dormem esquecidos no sistema por anos. O argumento apresentado? A boneca representa um elemento de reparação emocional profunda e o abandono do parceiro gerou desequilíbrio afetivo e funcional na estrutura simbólica da unidade familiar. Traduzindo do juridiquês, ele largou ela com o brinquedo, então tem que pagar. Simples assim. Ou não tão simples, se você ainda estiver tentando entender como chegamos até aqui. E antes que você pense, isso não vai dar em nada, vamos lembrar que o direito adora um precedente. Hoje é uma boneca com nome e berço. Amanhã pode ser qualquer vínculo emocional subjetivo.
reembolsável via Pix. E aí entra o conceito novo que os advogados estão adorando: parentalidade simbólica. Não é preciso que o filho seja biológico, nem mesmo humano. Basta que exista um vínculo, real ou metafórico, e uma intenção demonstrada de cuidado. Se você assinou uma cartinha dizendo "Vou te amar para sempre, minha filhinha reborn", parabéns! Você pode ter acabado de entrar numa relação jurídica de dependência afetiva com um molde de borracha. E isso tá ganhando força. Em fóruns de direito da família na Europa, já se discute como lidar com vínculos simbólicos em tempos de novas formas de afetividade. A ideia? Expandir o conceito de responsabilidade parental para além da biologia. O que, em teoria, é lindo, inclusivo, progressista, mas na prática vira uma passarela de aberrações legais com cara de documentário da Netflix. Exemplo: em 2023, um casal na França entrou em disputa legal pela guarda compartilhada de um reborn após o fim do relacionamento. Havia registros de tempo de convivência, fotos, diários e até um cronograma de visitas. A audiência ocorreu com ambas as partes presentes, cada uma com seu advogado. A boneca, claro, ficou no meio, literalmente, e o tribunal analisou. Não porque acredita que o reborn é uma criança, mas porque existe jurisprudência abrindo brecha para vínculos afetivos não convencionais terem efeitos jurídicos reais. E aqui começa a distorção total da lógica. Você pode ser processado por abandono simbólico, por romper um laço emocional com algo que não tem batimentos cardíacos. E pode ser cobrado judicialmente por isso. Enquanto isso, milhares de mães reais, com filhos reais, enfrentam anos para conseguir pensão de pais vivos, localizados, plenamente capazes, mas que simplesmente não pagam. E o sistema finge que não vê. Agora pense, se o sistema começa a funcionar melhor para uma boneca de silicone do que para uma criança viva, o problema não é mais simbólico, é estrutural. Estamos institucionalizando a substituição emocional, trocando o humano pelo simbólico porque é mais fácil, mais limpo e juridicamente menos incômodo. Você não precisa lidar com choro, febre, fraldas e escola. Basta uma boneca e uma história bem contada, e o judiciário, em sua eterna vontade de parecer moderno, vai junto. Aceita tudo, analisa tudo, porque recusar é perigoso. Recusar pode parecer insensível. E nesse novo mundo, a emoção venceu o fato, e o afeto venceu o critério, o que nos leva à conclusão inevitável. A justiça não está mais cega. Ela está só cansada e resolveu fingir que entende a realidade simbólica porque é mais fácil do que resolver a concreta. Quando o mundo inteiro começa a funcionar no modo simbólico, a psicologia não fica para trás. Claro que não. Ela vem junto com todo o seu aparato teórico, suas palavras de acolhimento e agora um novo arsenal conceitual para justificar o que antes seria tranquilamente diagnosticado como uma fuga da realidade. Mas calma, agora tem outro nome: resgate emocional por mediação objetal. Traduzindo, você está criando uma boneca e chamando isso de superação? Sim, a psicologia oficializou a licença poética. E quando digo psicologia, não estou falando da sua prima que fez um semestre e agora posta reels dizendo que tá tudo bem não estar bem.
estou falando de gente com título, artigo publicado e consultório decorado com samambaias e livros de Jung. São profissionais reais, defendendo que o vínculo com Reborns pode ser uma forma legítima de expressão parental. Tem artigo na Psychology Today, tem palestra TEDx, tem tese defendida com PowerPoints lindos e lágrimas controladas. A tese é sedutora. O luto materno, a infertilidade, os traumas de abandono. Tudo isso precisa de um canal simbólico para escoar. E os Reborns seriam esse canal. Um transicional objetal, como diria Winnicott se estivesse vivo, anestesiado e sendo pago em dólar para não se incomodar. O bebê reborn, então, passa a ser visto como uma ferramenta terapêutica. E por que não? Afinal, ele é seguro, previsível, não contesta e está sempre disponível para você projetar seus vazios. É quase uma relação ideal. Só falta dizer, mamãe. E se você acha que isso ainda soa meio improvisado, relaxa. O marketing cuidou de resolver. Empresas especializadas já oferecem pacotes terapêuticos completos. Você escolhe o modelo do bebê, informa o caso emocional e eles te mandam não só a boneca, mas um plano de tratamento simbólico com acompanhamento remoto, com direito a diário de bordo, consultora emocional e sugestão de atividades para estreitamento do laço mãe-bebê. O bebê, no caso, sendo um pedaço de vinil com cílios colados e um chip que simula respiração quando deitado de lado. E aí entra o plot twist digno de novela. Essa prática não está mais restrita ao consultório ou ao Instagram com filtro sépia. Ela está chegando no sistema público de saúde e assistência social. Sim, em alguns países da Europa, já há propostas para incluir os reborns como recurso terapêutico em programas de saúde mental do SUS de lá. Justificativa: alto impacto na estabilização emocional de pacientes em processo de luto gestacional. Ou seja, dinheiro público sendo cogitado para custear bonecas. Porque é mais barato investir em um reborn de 3.000 reais do que tratar o buraco existencial de quem nunca foi ouvido de verdade. E isso não é apenas disfarçado de cuidado, é vendido como inovação. A maternidade simbólica virou nicho de mercado e discurso institucionalizado. Tem startups oferecendo serviços de gestação emocional assistida com reborns. Tem curso de formação para doulas reborn. Tem profissional cobrando consulta para te ajudar a montar o enxoval do seu boneco, com base no seu perfil psicológico. Tudo com recibo e parcelamento em até 12 vezes. E, claro, tudo isso vem com a promessa mais tóxica da contemporaneidade. Você merece ser mãe, mesmo que seja só na sua cabeça. Porque, no fim das contas, esse fenômeno não é só uma curiosidade bizarra. É um sintoma. É o grito silencioso de uma sociedade que perdeu completamente o senso de limite entre real e representação, que aceita qualquer coisa, desde que venha embalada com afeto, validação emocional e selo de aprovação profissional. Hoje, criar uma boneca virou caminho de autoconhecimento. Amanhã vai ser indicador de parentalidade legítima. Depois de amanhã, talvez vire critério para fila de adoção. E por que não? Afinal, se o afeto é real, o resto que se dane, e você pode até rir. Mas isso já não é piada. É estrutura, é discurso, é política pública em rascunho. Parabéns!
você chegou ao final da linha, ou melhor, ao começo da ata. Porque agora, depois de toda a jornada emocional pelas bonecas de silicone, com olhinhos marejados e vínculos inventados, a coisa deixou de ser só esquisita. Virou oficial. Estamos falando de projetos de lei, de propostas sérias, de gente engravatada tentando colocar no papel o que antes era só parte de um reality alternativo em câmera lenta. E tudo isso, claro, em nome da empatia. Mas não se engane. Isso não é sobre compaixão. É sobre poder simbólico com CPF. Na União Europeia, debates já começaram em comissões de bioética e justiça para avaliar a viabilidade de incluir o chamado vínculo afetivo simbólico como categoria legal. A ideia? Permitir que laços não biológicos nem jurídicos sejam reconhecidos em situações de vulnerabilidade psicoemocional. Sim, você pode vir a ter direitos familiares com um objeto, contanto que ele te faça sentir cuidado. Porque, aparentemente, o critério agora é o afeto, não a realidade. E tem mais. No Brasil, uma proposta informal já circulou em rodas técnicas de políticas públicas ligadas à saúde mental e inclusão social. A sugestão? Reconhecer os reborns como ferramenta terapêutica passível de reembolso pelo SUS em casos de luto gestacional e transtornos de apego. Ou seja, você pode, em breve, sair com receita da UBS para adquirir um bebê, como quem pega um ansiolítico. A diferença? O ansiolítico dissolve. O Reborn vem com fralda e manual de instruções. Isso, claro, alimenta um sistema que se retroalimenta da própria distorção. Você sente dor. O mercado oferece um consolo simbólico. A psicologia valida como terapia. O Estado assume como política. E, de repente, o que era um brinquedo virou uma entidade legal, protegida por laço afetivo. Tudo isso num mundo onde ainda tem criança real sem certidão de nascimento. E o mais assustador é quem apoia isso. Estamos falando de parlamentares eleitos, juristas renomados, influencers da saúde mental, coletivos de mães simbólicas e terapeutas emocionais com pós-graduação em empatia e olhos permanentemente molhados. Eles têm uma missão: substituir o conceito de parentalidade por um conceito de pertencimento emocional. Soa bonito, né? Mas na prática, significa que o Estado vai precisar começar a arbitrar sentimentos. Vai ter que decidir se seu afeto é válido o suficiente para gerar direito. E se não for, você entra com recurso. Sim, recurso de emoção, com laudo e testemunha. E então, o que sobra? Uma justiça entupida de casos onde o objeto do processo é uma boneca de vinil com CPF simbólico. Uma política pública tentando pagar pela dor com plástico. Uma psicologia sendo puxada por um mercado que transforma trauma em estética. E um sistema inteiro negociando com a ficção, como se ela fosse fato. E aqui não tem desfecho fácil. Porque se você critica, é insensível. Se você aceita, está pactuando com a institucionalização do delírio. E se você ri? Bom, parabéns, pelo menos você ainda tem senso de humor. No final das contas, o problema não são as bonecas. Elas são só o sintoma. O problema é que ninguém mais consegue dizer não. Não ao absurdo, não ao exagero, não à ideia de que todo afeto merece um direito, porque isso exige coragem.
E coragem é um recurso escasso, ainda mais em ambientes onde todo mundo só quer like, cargo ou paz. Hoje é a maternidade simbólica. Amanhã é o casamento com holograma. Depois de amanhã é o pedido de herança deixada por um pet, feita por uma boneca, em nome de uma mãe que só existia na imaginação de quem a criou. E o sistema vai continuar sorrindo, carimbando e dizendo: se você sente, então é real. Não é, mas boa sorte dizendo isso num tribunal, onde o afeto é rei e a lógica foi demitida por não se adaptar ao clima do momento. E agora, se você ainda tem alguma sanidade sobrando, pode fazer duas coisas: ou desligar isso aqui e fingir que nunca ouviu nada, ou clicar no próximo vídeo e descobrir qual é o próximo surto institucional que a gente está prestes a normalizar. Escolhe rápido, o laudo emocional está chegando. Se depois de tudo isso, você ainda consegue olhar para uma boneca e ver só um brinquedo, parabéns! Você é um dos poucos que ainda não foram convertidos ao culto do simbólico institucionalizado. Mas agora, eu te pergunto, o que você acha que deveria ou não deveria virar direito? Deixa aí nos comentários, se conseguir escrever sem ser processado por abandono afetivo digital. E se tiver coragem, ou só um senso de humor muito ruim, tem tentador, mais vídeos esperando, cada um pior que o outro, como a realidade.